Olá, eu sou o Daniel Braga e este é o canal Sorvoletra. E o tema de hoje é 11 mulheres que marcaram a história da filosofia. Bem, de onde surgiu a ideia para este tema? Sabe aquela organização que a gente faz na biblioteca em casa? Então, eu acabei encontrando alguns manuais de filosofia, alguns que eu utilizo desde da graduação, até mesmo para fazer consultas atualmente, até hoje, né? E, gente, o que não é surpresa para quase ninguém, dei uma olhada no índice, no conteúdo destes manuais, e pasmem, não encontrei praticamente nada a respeito de filósofas mulheres. Por exemplo, este aqui, Iniciação à História da Filosofia, um autor conhecido, né? Danilo Marcondes. Este livro eu utilizo desde o primeiro semestre, logo quando comecei minha graduação. E pasmem, dos pré-socráticos ao Wittgenstein, né? Ele aborda um grande período, um vasto período da história da filosofia. Não tem uma pensadora mulher aqui, não tem. Este outro, História da Filosofia, esse aqui é o volume 3 da obra do Giovanni Reale, né? Esse volume 3 ele aborda do romantismo até os nossos dias. E sabe aquele livro O Papel Bíblia? Né? Tem 1.100 páginas, mais ou menos, esse volume aqui. E em 1.000 páginas, a única pensadora, a única filósofa mulher que consta aqui dentro, Rosa de Luxemburgo, somente, e nenhuma outra. Aqui tem um outro volume, esse aqui é somente sobre os pré-socráticos, daquela coleção Os Pensadores. Tem vários pré-socráticos aqui. E nenhuma opção de mulher. E existem mulheres desse período, né, pensadoras desse período. Então, né, para complementar o que falta nestes manuais, né, para tentar fazer uma correção, né, no que falta aqui, e falta muita coisa, vamos falar sobre as pensadoras mulheres na história da filosofia. Vamos lá então? Número 1. Temistocleia. Bom, começando então pelo período dos pré-socráticos, como a gente tem aqui o manual dos pensadores, é considerado que o primeiro filósofo de toda a história da filosofia é Tales de Mileto. Porém, Tales nasceu em 624 a.C. 600 a.C., ou seja, uma diferença de apenas 24 anos depois, nasceu Temistocleia. Para nós que estamos agora no ano 2020, depois de Cristo, gente, centenas de anos, milhares de anos, 24 anos de diferença não é nada. Tales de Mileto, portanto, e Temistocleia foram contemporâneos lá deste período, destes primórdios da filosofia. Quem foi o primeiro a utilizar o termo filosofia foi Pitágoras. Que chamavam Pitágoras, diziam que ele era sábio. E ele dizia, não, eu não sou sábio, eu sou um filósofo. Né? Filo vem de filia, mais Sofia. Filia seria o amor fraterno, né? O amor amigável, uma admiração, uma afeição. Sofia, sabedoria. Então, filosofia seria uma afeição, uma admiração pela sabedoria. Alguém que gosta de saber, que busca a sabedoria, que admira a sabedoria. Isso seria um filósofo. Então, Pitágoras utilizou esse termo até mesmo depois de já existirem filósofos, né? Quando na época de Tales de Mileto ou da Temistocleia ainda não se chamava os filósofos de filósofos. Isso só veio, essa palavra, esse termo surgiu após Pitágoras. E acontece que a gente sabe que muito das obras destes filósofos pré-socráticos, os textos originais próprios destes filósofos, destes pensadores, não chegaram até os dias de hoje. Muito do que se sabe a respeito deles vem de obras de comentadores, né? de pessoas que escreveram a respeito deles tempos depois.
Então, são esses comentadores que trazem para nós informações valiosíssimas a respeito destes primeiros pensadores. E com Temistocleia não é diferente. Existe um historiador e biógrafo dos antigos filósofos gregos chamado Diógenes de Laércio. E na obra dele, chamada Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres, na seção que fala a respeito da vida de Pitágoras, ele fala que Temistocleia ensinou a Pitágoras suas doutrinas morais. Afirma que Pitágoras derivou grande parte da doutrina ética de Temistocleia, a profetisa de Delfos. Então veja só, o pensador que criou o termo filosofia, ele era um seguidor de Temistocleia, a profetisa de Delfos, né? Ela era um dos principais oráculos da antiguidade. Então, ela tem uma importância uma relevância muito grande nesse período, o período dos filósofos pré-socráticos, que são os primeiros pensadores de toda a história da filosofia. E ela, sim, é considerada a primeira filósofa mulher de toda a história da filosofia e está lá, então, nos primórdios, assim como Tales de Mileto, é o primeiro filósofo. Temos aí, então, a nossa primeira pensadora. Vamos ver o que mais. Número 2. Maria, a judia. Maria, a judia, viveu no Egito por volta de 272 a.C. Ela foi uma filósofa e alquimista. Quando a gente utiliza esse termo alquimia, isso geralmente remete ao período medieval, né? Aquela fase que antecede ali o Renascimento, pois a alquimia ela já existia desde a antiguidade e Maria a judia foi uma importante alquimista. Aquele termo que nós utilizamos até hoje, colocar as coisas em banho-maria. Banho-maria vem de Maria a judia. É uma das técnicas rudimentares que a gente utiliza até os dias de hoje e que foi desenvolvida por Maria a judia. Dentre as investigações, né, que ela fazia a respeito de química, física, estão, por exemplo, destilação, sublimação, condução de temperatura, né? E os alquimistas dessa época se remetem a ela como uma autoridade no assunto, como se fosse uma pessoa muito respeitada na época, o que faz dela uma das mulheres mais importantes do seu tempo. Número 3. Hipátia de Alexandria. Aqui a gente adentra o período medieval. Hipátia de Alexandria foi uma filósofa neoplatônica que viveu no Egito já sob o domínio romano, mas precisamente em Alexandria, onde tinha a famosa Biblioteca de Alexandria. A filosofia medieval a gente divide em dois períodos, que seria o período da patrística e depois o período da escolástica. Aqui nessa época da Hipátia nós estamos na patrística, que são os primórdios, né? Onde está se delineando o que seria essa filosofia mais puxada para um modelo teocrático, com grande influência do cristianismo. Patrística é um termo que vem do nome dos padres apologetas, que faziam então apologia ao cristianismo, no momento onde os preceitos, os fundamentos desse cristianismo estão se delineando, onde ocorreram alguns concílios para determinar o que seriam considerado heresias, né? Dentre outras coisas. Então aí se situa o período histórico em que viveu Hipátia de Alexandria. Ela era de uma família nobre, uma família que tinha alguns outros pensadores, o pai dela era um intelectual também, de grande influência na época, e Hipátia, ela era uma pessoa muito à frente do seu tempo, né, com o modo de pensamento que ela tinha. Ela foi para a Grécia, estudou, ela é filiada, digamos assim, à escola platônica, né, a academia platônica. Então ela teve toda a formação dela, retornou para o Egito, e lá ela então se insere na escola neoplatônica de Alexandria. Então ela tem essa influência muito forte de Platão. O que está acontecendo nesse período lá? Né? No Egito a gente tem ali então
duas figuras importantes, que é o Orestes, que ele é o governador do Egito Romano, e a gente tem Cirilo, que seria, digamos assim, o bispo, né, o patriarca de Alexandria. Então, Cirilo, ele é cristão, é um bispo, né, cristão, e Orestes, ele é um político, uma figura política, e ele também é cristão, porém, como ele tem que fazer esse jogo político, ele não defende somente as ideias dos cristãos, ele tenta governar para aquela pluralidade de pensamento que tem ali em Alexandria nessa época, que seria os cristãos, os judeus, o pessoal que está mais ligado à filosofia helenística, que vem com essa influência grega, e Hipátia de Alexandria então se insere nessa tradição helenística, que pelos cristãos era tido como pagã, né? Ela simboliza uma figura pagã diante do cristianismo. Então o que acontece? Cirilo, que é esse bispo, ele não gostava de Hipátia, diferente de Orestes, que apesar de ser cristão, dialogava com esses outros modos de pensamento, inclusive era amigo de Hipátia e buscava nela conselhos, né, orientações a respeito de posicionamentos políticos que ele poderia ter. Então veja só, isso aí é o princípio de uma disputa que vai acarretar numa situação mais grave que vai ocorrer mais à frente, que eu já vou contar para vocês. O que tem de importante no pensamento de Hipátia? A gente tem aqui Sócrates Escolástico, que é um comentador, né, da filosofia desse período. Olha como é que ele se refere a ela. Havia uma mulher em Alexandria, chamada Hipátia, filha do filósofo Theon, que galgou tantas realizações na literatura e na ciência que ultrapassou em muito os filósofos de seu tempo, tendo sido versada nos ensinamentos de Platão e Plotino. Ela explicava os princípios da filosofia para os seus ouvintes, muitos dos quais viajavam enormes distâncias para serem instruídos por ela. Então, dentre os estudos de Hipátia, né, ela inventou alguns instrumentos utilizados na física, na astronomia, que são muito importantes, como, por exemplo, o planisfério, o hidrômetro, o astrolábio plano. Ela também é considerada a primeira mulher tendo sido matemática. Ela foi chefe, né, ela foi diretora dessa escola platônica em Alexandria e fez com que o pensamento platônico se difundisse em grande parte ali. Ela tinha contato com os textos da Biblioteca de Alexandria. E veja bem, a Biblioteca de Alexandria ela sofreu alguns incêndios em vários momentos distintos, né? Primeiramente, ela foi incendiada na conquista do Egito por Júlio César lá em 47 a.C., que é bem antes do período de Hipátia, né? Aí, na época dela, em 390, teve um incêndio de novo nessa biblioteca de Alexandria pelo bispo e cristão, né, o bispo cristão Teófilo. Então, veja, ela foi uma das últimas pessoas, estava no grupo de pensadores, de intelectuais, que foram os últimos a acessar vários textos da antiguidade que se perderam nesse incêndio, nesse segundo incêndio do ano 390 já depois de Cristo. Então, você vê que depois disso, né, a humanidade dali para frente não teria mais acesso a muitos documentos históricos que Hipátia e os seus contemporâneos tiveram acesso, dos filósofos da antiguidade. E teve um terceiro incêndio já posterior, em 642, de que foi a destruição, né, final da Biblioteca de Alexandria quando os árabes conquistaram o Egito. Então essa biblioteca deixou de existir e muito do conhecimento da antiguidade se perdeu aí então, e a gente infelizmente não tem acesso a muita coisa. Que pena. E agora, né, para a cereja do bolo, gente, não sei se tem como chamar isso de um feminicídio, né, se enquadra nesse termo, mas como tem essa disputa lá de Orestes e Cirilo, esse bispo, começa a usar a boataria contra a Hipátia, a dizer, né, que fazer fofoca, semear isso na população,
de que ela era bruxa, que ela era pagã, que ela as palavras dela tinham influência, uma influência mística sobre as pessoas, de convencimento, né? Todos aqueles políticos, aqueles intelectuais que iam ouvir ela, ela enfeitiçava eles com a palavra, né? Então ela seria uma feiticeira, seria uma herege, uma pagã. E isso foi inflamando os cristãos da cidade de Alexandria. E um certo dia, Hipátia estava na carruagem, numa diligência dela, se deslocando, e se deparou com um grupo de cristãos, que arrancou ela da carruagem, arrastou ela pelo chão, né, por até chegar onde tinha uma famosa igreja da época, e ela foi assassinada, ela foi morta por esse grupo de cristãos. Alguns relatos dizem que foi com pedaços de cerâmica, outros que foi com conchas, com pedaços de conchas, dilaceraram, retalharam o corpo dela, ela foi assassinada. Então veja bem, uma mulher de grande influência na época, que influenciava políticos da época, que influenciava os pensadores da época, os intelectuais, ela simplesmente não era benquista pela ideologia cristã, pelo pensamento cristão que tinha da época. Ela foi tida como pagã, foi perseguida e foi morta, simplesmente por não concordarem com o modo de pensamento dela, que tinha essa influência helenística, essa influência platônica, que era tido como pagão. Então, aí nós temos uma grande mulher desse tempo do início da Idade Média, Hipátia de Alexandria. Número 4. Hildegarda de Bingen, ou como também era conhecida, Sibila do Reno. Aqui a gente já chega na segunda fase da Era Medieval, a chamada Escolástica. Hildegarda, ela era uma monja beneditina e, veja só, também era mística, teóloga, compositora, pregadora, naturalista, médica, poetisa, dramaturga, escritora e mestra do mosteiro de Ruppersberg. Diferente da Hipátia de Alexandria, Hildegarda ela era uma monja, portanto alinhada, né? Ela era alinhada com essa filosofia teocrática, quase uma teologia, né? Com os preceitos do cristianismo. Mas o que tem de mais interessante na obra de Hildegarda não é necessariamente essa parte teológica, né? A gente encontra aqui no YouTube canto gregoriano composto por ela, ela tem escritos voltados para a teologia, mas não é isso que é o mais interessante da obra dela, e sim o que vai para um outro viés, como por exemplo, ela foi uma das primeiras mulheres a estudar coisas relacionadas à ginecologia, imagina. Por exemplo, quando as outras monjas ou as mulheres que ela convivia tinham problemas de ausência de menstruação, estavam com o ciclo menstrual alterado, não estava vindo, digamos assim, a menstruação dessas mulheres, a Hildegarda recomendava determinados alimentos, determinado tipo de alimentação que corrigia esse ciclo menstrual. Então ela tinha vários conhecimentos fitoterápicos ou relacionados à alimentação e fazendo uma relação, né, vinculando essa alimentação ao período menstrual, ao ciclo menstrual. Outra coisa das mais inusitadas, você imagina uma monja, ela tinha escritos descrevendo o orgasmo do ponto de vista feminino. Imagine uma monja descrevendo um orgasmo. Pois é. E a Hildegarda também, ela trocava cartas com vários governantes da época. Ela tinha influência sobre muitos desses governantes. Ela era uma pessoa bastante influente nesse período. E também sofreu bastante influência da filosofia, digamos assim, de Tomás de Aquino, que já é uma filosofia mais puxada para um aristotelismo, né? A gente pega ali os dois períodos da Idade Medieval, lá, a patrística e a escolástica, né? Nesse primeiro momento da patrística, digamos que o principal pensador é o Santo Agostinho, né? Que ele desenvolve o cristianismo com base na filosofia de Platão. Aqui nesse segundo período, que é a escolástica, por ter uma influência maior da filosofia árabe, que retoma
a teoria de Aristóteles, então a gente já tem como principal pensador o Tomás de Aquino, que seria um filósofo neo-aristotélico, com influência então da filosofia de Aristóteles, que utiliza um pouco mais dos preceitos racionais, utiliza a razão como base para defender as ideias do cristianismo. Aí ele formula lá aquelas 5 vias para provar a existência de Deus e tal, né? Então aqui a Hildegarda, ela nasceu em 1098 depois de Cristo e morreu em 1179 depois de Cristo, na Alemanha. Então ela está vinculada nesse período que tem influência neo-aristotélica. Então por isso que ela também está bastante imersa nessa coisa de utilizar a razão, de buscar conhecimentos além, né, do que é só uma espiritualidade, digamos assim. Uma das mulheres mais influentes da escolástica temos aí então Hildegard de Bingen. Número 5, Rosa de Luxemburgo. Bom, aqui a gente dá um salto no tempo, né? Rosa de Luxemburgo, ela nasceu em 1871 e morreu em 1919. Foi a maior dirigente socialista da história. Ela está vinculada à filosofia política e principalmente à teoria marxista. Digamos que Rosa de Luxemburgo, ela propunha uma análise dos modos de produção, né, das lógicas de como funciona o capitalismo. E, no caso, esse capitalismo, para funcionar, para ser bem sucedido, ele produz desigualdades entre os indivíduos, entre as classes e entre as nações. Então, Rosa dizia, né, ela mais ou menos formulava que, para que ocorresse uma transformação da sociedade, essa transformação ela só iria ocorrer com a participação ativa das massas populares, né? No caso da classe trabalhadora, que seria em maior número, né? Dentro de quantidade de indivíduos dentro da sociedade. Então, ela dizia que para que ocorresse essa mobilização, essa transformação por parte dessa classe popular, dessa classe trabalhadora, isso deveria ocorrer através da ação, através de uma tomada de ação. A política se faria deste modo. Não que não pudesse ocorrer com base em teorias, até porque ela era professora, ela também produzia textos teóricos, mas ela formulava que primeiro deveria haver a ação, que a arte da política se faz através da ação, e em segundo lugar, através da teoria. E a contribuição dentro da teoria marxista, que é bastante relevante também na obra da Rosa de Luxemburgo, seria esse viés do marxismo feminista, porque ela foi uma das primeiras, digamos assim, de mais relevância, que ressonou com mais força, a questão das mulheres dentro do marxismo. Porque dentro da obra dela, ela chegou a tocar no assunto de, por exemplo, jornada de trabalho desigual para as mulheres, assédio de mulheres dentro das fábricas. Então, ela sempre tentava pautar essas questões dentro da teoria marxista. Então, foi uma grande dirigente marxista e uma grande influenciadora da teoria marxista, né, para a sua época, que, digamos, os grandes nomes do marxismo que a gente conhece, que são famosos, que são estudados, são muitas vezes homens, né? Lenin, Marx, Engels, enfim. E no caso aqui nós temos então uma mulher. E muito se fala também em democracia. Rosa de Luxemburgo, ela defende dentro dessa ação, dessa participação popular, que democracia é igual a soberania popular. E essa soberania popular, como ela é feita através da participação, ela precisa de liberdade para ocorrer. Então, a Rosa de Luxemburgo, ela era antimilitarismo, ela era contra o militarismo. Então, esse socialismo dela é um socialismo democrático e não um socialismo militar, ditatorial. Isso também é um aspecto importante da obra de Rosa de Luxemburgo. Então, temos aí uma grande pensadora marxista com viés feminista dentro da história da filosofia. Número 6. Alexandra Kollontai. Alexandra Kollontai foi uma líder revolucionária russa.
também teórica do marxismo e seguidora das ideias de Rosa de Luxemburgo. Bom, Rosa de Luxemburgo nasceu na Polônia e morreu na Alemanha, portanto era uma polaco-alemã. Alexandra Kollontai era russa, nasceu em São Petersburgo, morreu em Moscou. Durante o período da Revolução Russa de 1917, Kollontai ela foi uma militante muito ativa. Só para situar aqui o contexto histórico, a Revolução Russa ela derrubou o czar, né, que era o Nicolau II, por causa da insatisfação popular devido a essa autocracia czarista e também devido à entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Essa Revolução Russa de 1917 foi dividida em duas fases, né? dois períodos ali dentro desse ano de 1917. Teve a Revolução de Fevereiro, que derrubou o Nicolau II e instituiu um governo provisório republicano. No mês de outubro do mesmo ano, teve então essa Revolução de Outubro, que derrubou esse governo provisório e impôs um governo socialista soviético, que deu origem à União Soviética, o primeiro país socialista da história, que durou até 1991. E então a Alexandra Kollontai ela era uma militante nesse período da Revolução Russa, e ela tinha uma tendência muito grande, uma participação muito grande de trazer essas pautas feministas para dentro dessas questões lá do marxismo. Porque o que acontece? A maior parte dos teóricos, a maior parte dos militantes lá da Revolução eram homens, né? Então tinha aquela coisa, primeiro a gente vai lutar pelo estado de bem-estar social, vai fazer a revolução, e depois a gente resolve essas outras pautas aí das mulheres, dos negros, deixa isso para depois. E a Kollontai dizia, não, nós somos mulheres, estamos aqui participando, ela e o grupo de outras mulheres que ela mobilizava, e dizia, não, a gente tem que tratar dessas pautas também, né? Isso também engloba a questão socialista. Então ela tem vários escritos, alguns livros, alguns exemplos, né, de escritos da Kollontai. Ela publicou, por exemplo, Base Social da Questão Feminina, em 1908. Depois tem um outro livro dela que se chama Sociedade e Maternidade. Tem um outro livro que se chama A Nova Mulher, que foi publicado em 1918. Tem A Moral Sexual, em 1921. Depois ela publica um outro livro chamado A Família e o Comunismo. Então ela está sempre trazendo essas pautas do feminismo, e ela, no meu ver, tem uma participação ativa e feminista até maior, né, as pautas feministas dela, do que as que a Rosa de Luxemburgo traçava. Porque a Rosa ela trazia pautas feministas, mas ela estava com, digamos assim, um olhar mais macro da coisa, da economia, da análise socialista, análise do capitalismo. Aqui na militância da Kollontai já é uma militância mais ativamente feminista, dentro desse contexto da Revolução Russa de 1917. Então temos aí uma figura muito interessante de buscar os textos, de conhecer um pouco mais sobre a vida da Alexandra Kollontai. Número 7. Hannah Arendt. Bom, essa pensadora, essa filósofa alemã de sobrenome difícil de pronunciar, Hannah Arendt, não sei, Arendt. Bom, ela nasceu então na Alemanha em 1906 e em 1937 ela perdeu a nacionalidade alemã, foi considerada apátrida. Por quê? Porque ela era de origem judaica, né? Vocês sabem, em 1937 a gente está ali quase iniciando a Segunda Guerra Mundial, que é datada de 1939 até 1945. Então ela acaba perdendo a nacionalidade alemã dela em 1937. Ela acaba indo para o exílio, né? Vai morar nos Estados Unidos. Em 1951 ela consegue então a nacionalidade americana. Portanto, nós temos aqui uma pensadora que ela é a metade alemã, metade norte-americana. Desde muito cedo, alguns biógrafos dizem que desde os 15 anos de idade, mais ou menos, a Hannah ela já lia alguns textos bem complexos, né, de filosofia, como, por exemplo, a Crítica da Razão Pura de Kant, né? E com 18 anos, ela foi aluna de Heidegger. Ela tinha 18, ele 35.
Nessa época que ela era aluna dele, eles se conheceram ali e ela acabou sendo amante de Heidegger. Existe, por exemplo, um livro chamado Martin e Hannah, da Catherine Clement. Conta a história desse affair, desse romance entre os dois, que não durou tanto tempo assim. Foi nesse período de juventude da Hannah, eles acabaram se afastando. E veja só, ela, uma menina, né, uma mulher de origem judaica, depois do afastamento, né, anos depois, Heidegger acabou se envolvendo com as questões do nazismo. Até em função disso, ele foi nomeado reitor da Universidade de Freiburgo, ou Freiburgo, né? E então ali a gente tem o Heidegger se envolvendo com o nazismo e a Hannah tendo que ir para o exílio em função de ser de origem judaica. Além de estudar com Heidegger, ela também foi aluna de Edmund Husserl lá com H, né? E Karl Jaspers. E ela também foi amiga de Walter Benjamin. Então, tem esse período aí da Segunda Guerra e tal, a guerra termina, ela tá lá morando nos Estados Unidos, dando aula nos Estados Unidos, em universidades americanas. Que acontece? Em 1951, ela publica uma das principais obras dela, que se chama As Origens do Totalitarismo. Ali ela já começa a formular uma das principais, digamos, teorias da filosofia dela, que é a questão da banalidade do mal. Ela começa a estudar essas estruturas do totalitarismo, como se dão, né? E formula então essa teoria da banalidade do mal. 10 anos depois, em 1961, ela, como jornalista, é convidada a ir cobrir em Jerusalém os julgamentos de ex-oficiais nazistas dessa época lá do Holocausto. Então, cobrindo esses julgamentos, ela acaba escrevendo, publicando depois, outro livro importante que se chama Eichmann em Jerusalém. O subtítulo desse livro é Um Relato sobre a Banalidade do Mal. Bom, Eichmann, que é o personagem principal desse livro-reportagem, né, ele foi o oficial nazista responsável pela chamada solução final, né, lá nos campos de concentração e tal, quando já estava mais ou menos no final da guerra. E o que acontece? Hannah começa a ver que esses homens que estão lá no banco dos réus, alguns psicólogos, alguns pessoal da perícia e tal, traça perfis psicológicos desses homens, vem a história deles, as coisas que eles fizeram, e acabam formulando que estes homens eram homens comuns. E isso corrobora para essa teoria dela da banalidade do mal, que ela diz que essa tendência, essa potencialidade de fazer o mal, isso é da natureza, digamos assim, não de uma natureza, mas isso está dentro é uma possibilidade dentro do perfil de coisas que os homens podem fazer. O homem, ele não necessariamente só faz o bem, ele também tem essa potencialidade de fazer o mal dentro dele. Basta despertar isso, possibilitar que isso aconteça, né? E isso tem todo um desdobramento, uma descrição de como é que seria essa questão da banalidade do mal. Então, é uma obra bem vasta. A gente teria que primeiro lá ver esse livro As Origens do Totalitarismo, passando por Eichmann em Jerusalém. Depois tem uma outra obra dela que é A Condição Humana. Então aqui a gente tem uma mulher no período anterior e o período posterior à Segunda Guerra Mundial, fazendo uma análise desse período do Holocausto, desse período da Segunda Guerra, e refletindo filosoficamente a respeito disso. Número 8. Simone de Beauvoir. Então temos aqui outra filósofa de sobrenome difícil. Ela foi uma filósofa existencialista francesa. Nasceu em 1908 e morreu já velhinha, né, aos 78 anos, de pneumonia em Paris, no ano de 1986 ela faleceu. É um pouco complicado de falar a respeito da filosofia da Simone sem também comentar a filosofia de Jean-Paul Sartre. Os dois eram existencialistas, se conheceram desde muito jovens, estudaram filosofia, foram,
digamos assim, comentadores, críticos um da filosofia do outro, e construíram juntos muito do que é estudado a respeito do existencialista. Sartre não é o primeiro existencialista. Se comenta que o embrião do existencialismo moderno surgiu com a obra de Kierkegaard, que é um dinamarquês, né? Porém, o boom do existencialismo que ocorreu mais próximo, né, anos 60, 70, começou a ser delineado com a filosofia de Sartre, Simone e outros pensadores ali daquela época, como Albert Camus, por exemplo. Bem, para entender os princípios básicos do existencialismo, tem aquele bordão, né, aquela frase clássica que diz que a existência precede a essência. Bem, os filósofos existencialistas acreditam que o homem primeiro nasce e aí, através dos atos, através das escolhas, através do projeto de vida deste homem, do que ele faz, né, ele constrói a sua própria essência. Então, primeiro ele existe e através, né, das escolhas, das coisas que ele vai fazendo, esse homem vai se construindo até o final da vida, e aí depois que ele morre ele tem aquele, a gente pode apontar para ele e dizer, ele foi isso, foi aquilo, mas enquanto esse homem está vivo ele está se construindo, ele está construindo a própria essência. Essa é a ideia básica, a ideia geral do existencialismo. Então isso vai de encontro ao que a Simone, a famosa frase dela, né? Ninguém nasce mulher, torna-se mulher, né? Que é a abertura do segundo volume do livro O Segundo Sexo, que é uma das obras mais conhecidas da Simone. Essa obra dela, O Segundo Sexo, é dividida em 2 volumes, né? No volume 1 ele se chama Fatos e Mitos. No caso, nessa parte da obra, a Simone ela desmistifica os fatos e os mitos a respeito de o que seria a essência de uma mulher. Então, digamos que, historicamente, né, a construção do que seria a mulher, ela utiliza argumentos, não ela, né, a sociedade, enfim, utiliza argumentos biológicos, genéticos, para dizer que existiria um modelo de mulher e que a mulher deveria seguir aquele padrão, né? E isso é óbvio que é sempre ditado por uma sociedade patriarcal. Então, nesse primeiro volume, a Simone tenta desmistificar, dizer que esses mitos, estes fatos, na verdade são nada mais do que uma construção social, uma construção feita ao longo da história da humanidade. E no segundo volume, chamado A Experiência Vivida, ela tenta colocar como é que a mulher constrói essa vivência, como é que a mulher se faz, né, se constrói, independente de uma essência prévia que poderia existir. Então, esse livro, O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir, seria, digamos assim, lá naquele momento, né, naquele contexto histórico, uma bíblia do feminismo, digamos assim, que foi um boom para a época, né, dos preceitos, das ideias gerais de um feminismo, né, que estava muito em voga, cada vez mais forte esse tipo de reivindicação de uma emancipação feminina. Então Simone foi muito importante e muito ouvida na sua época, teve uma voz muito importante para essa questão do feminismo, e ela se encaixava, né, digamos, estava situada então nessa corrente do existencialismo, e era uma parceira ali de Jean-Paul Sartre, que também foi um intelectual muito importante para a época. Tem outras obras bastante importantes também para conhecer o pensamento da Simone de Beauvoir, como, por exemplo, A Convidada, que é um romance dela, A Cerimônia do Adeus, que é um livro de memórias que fala um pouco da história dela e do Sartre, dentre vários outros livros, né? Que ela produzia também romances, além da obra teórica. Então fica a dica de vários escritos que vocês podem procurar para se aprofundar um pouquinho mais na obra da Simone, ok? Número 9, Philippa Foot. Bom, Philippa Foot, F-O-O-T, essa é uma filósofa britânica um pouco conhecida no Brasil,
Porém, tem uma parte da obra dela que é bastante utilizada nas aulas de ética, principalmente, e que muitas vezes não se dá o crédito a ela. Eu, por exemplo, tive algumas aulas que se utilizou o famoso dilema do bonde, que é de autoria dela, e nem mencionaram que poderia ser a origem desse dilema, né? De que obra, de onde é que surgiu. E aí, através de algumas leituras, acabei descobrindo que era da Filipa. Bom, para quem estuda algumas correntes éticas, tem ali aquela divisão de éticas deontológicas ou teleológicas, que seria aquilo de os fins justificam os meios ou não, né? O que é mais importante, se é o resultado final ou se o processo importa. Então tem essas divisões de éticas teleológicas, éticas deontológicas, né? E também quando se estuda o utilitarismo, que vem lá da teoria de John Stuart Mill, Jeremy Bentham, essa corrente do utilitarismo que tem um preceito básico que seria maior felicidade ao maior número de pessoas de modo imparcial. Então, dentro dessas discussões éticas, de ética, de moral, se utiliza dilemas morais, às vezes como exemplos, para tentar problematizar essas teorias éticas. E tem um que é muito famoso, que é o dilema do bonde. Vou tentar explicar resumidamente, e aqui nos comentários eu coloco um link que detalha mais como é que seria esse dilema moral. O chamado dilema do bonde foi formulado por Philippa Foot. Ela diz o seguinte: imagine que tem os trilhos de um bonde, de um trem, e tem alguns trabalhadores tentando consertar ou fazer alguma coisa nesses trilhos. E vem um trem desgovernado, né? Que ele vai, se ele seguir o caminho natural, o caminho dele em linha reta, ele vai acabar atropelando esse número de pessoas que tem ali nos trilhos, 5, 6, 7 pessoas, sei lá, uma quantidade de pessoas. Porém, existe um desvio, né, na linha férrea que poderia ser feito, e esse desvio acabaria matando somente uma pessoa. Tem somente uma pessoa nesse outro caminho, né, dos trilhos. Aí a pergunta: você desviaria o trilho para, em vez de matar um número X de pessoas, lá uma quantidade de pessoas, que esse trem atinja somente uma? Isso seria uma decisão utilitarista. Se você diz assim, é preferível que uma pessoa só seja atingida em vez de um número maior, isso é uma decisão utilitarista, né? Aí vem uma segunda, terceira pergunta, né? E se essa uma pessoa que está lá fosse, por exemplo, um familiar seu, fosse alguém que você conhece, que você ama, você faria a mesma escolha de sacrificar aquela uma pessoa em vez de um número maior de pessoas? Aí essa segunda resposta às vezes se modifica, né? Quando é perguntado para uma turma, por exemplo, numa sala de aula, geralmente a maior parte das pessoas responde na primeira pergunta que sim, que é melhor que morra só um, ou que seja atingido, enfim, não sei se vai morrer, mas que o trem atinja só uma pessoa. Quando a história é contada na segunda versão, de que esse um poderia ser um parente ou alguém próximo, várias pessoas já desistem, né, de mudar o caminho do trem, de deixa o destino se encarregar. E aí tem também uma outra versão que diz, em vez de ser feito com essa questão de mudar a alavanca lá para mudar a intersecção do trem, digamos que existe uma ponte em cima dos trilhos e que tem alguém lá em cima que é uma pessoa muito corpulenta, né, que se alguém empurrar essa pessoa dessa ponte, ela vai cair nos trilhos e vai parar o trem não vai atingir aquela quantidade de pessoas que tem em cima do trilho. Então nessa terceira versão, em vez de ter um desvio, que você vai lá e puxa uma alavanca e o trem desvia, é diferente. Em vez de puxar uma alavanca, você teria que empurrar alguém em cima dos trilhos para esse alguém ficar na frente do trilho e frear o trem para que não atinja aquela quantidade de pessoas. Veja só, você também está sacrificando somente um para salvar vários.
Porém, quando tem essa questão de que você teria que empurrar a pessoa em vez de puxar a alavanca, também acaba modificando, interferindo na resposta que a maioria daria para essa questão. Então isso é um tal de dilema moral, né? O dilema do bonde, para testar algumas teorias éticas dentro das correntes de ética e discussões morais. Então aqui a contribuição de uma filósofa britânica da área da ética, Philippa Foot. Número 10. Angela Davis. Angela Davis é uma filósofa norte-americana militante pelo direito da mulher e contra a discriminação racial. Ela foi uma figura bastante importante, ela é uma figura bastante importante, tá viva ainda, né? Na questão do feminismo negro. Historicamente, Angela Davis estudou filosofia, ela foi inclusive aluna de Herbert Marcuse e de Jean-Paul Sartre e lecionou filosofia em universidades importantes dos Estados Unidos. O que acontece? Ela denunciava as injustiças, né, que ocorriam contra a população negra. E ela acabou aderindo ao partido dos Panteras Negras. E essa questão dessa militância dela acabou influenciando a demissão dela de uma universidade que ela lecionava na época. E ela entrou para a lista dos 10 mais procurados do FBI. Então ela sofreu uma perseguição em grande parte política, né? A gente acaba verificando isso depois, porque o que acontece? Ela foi acusada de conspiração, sequestro, homicídio, sem provas muito consistentes, e por estar nessa lista dos 10 mais procurados, ela acabou aparecendo muito na mídia com um sensacionalismo exacerbado, né? E então isso foi mobilizando várias pessoas, porque ela, no momento que foi acusada e demitida, enfim, ela se escondeu durante 2 meses, foi presa, e o julgamento dela, o processo, até sair a sentença, né, levou 1 ano e meio, em torno de 18 meses. E ela foi, obviamente, inocentada, já que se tratava de uma perseguição mais de cunho político. E isso projetou em grande parte aquelas questões de militância que ela trazia, que além de ter esse teor da questão da segregação racial, tinha também o teor feminista. Por quê? Dentre várias características, por exemplo, quando na luta por direitos civis de igualdade assim para a população negra, quando os negros tiveram acesso ao voto, por exemplo, primeiro os homens poderiam votar e depois é que veio o direito ao voto para as mulheres negras. No período escravagista, né? Enquanto as mulheres brancas, depois de um certo tempo, começaram a reivindicar a possibilidade de poderem trabalhar, assim como os homens, as mulheres negras já trabalhavam dentro de um modelo de escravista, né? Que são patamares diferentes nessa questão do trabalho, né? Dentre outras questões, a mulher negra sempre, digamos assim, teve que reivindicar coisas de um modo diferente do feminismo tradicional, se é que existe um feminismo que a gente pode chamar de tradicional. Então, a importância de Angela Davis nessa questão de um feminismo negro, de uma luta por questões raciais, é bastante importante. Alguns livros que ela publicou trazendo essas pautas, por exemplo, Mulheres, Raça e Classe. Este é um livro escrito por ela, é um compilado de artigos, né, lá dos anos 80, mas ele só foi traduzido e publicado no Brasil em 2016. É um dos livros mais importantes da Angela Davis. Tem também Mulheres, Cultura e Política. Tem uma outra obra dela que é A Liberdade é uma Luta Constante. E também tem a autobiografia, né? Angela Davis, uma autobiografia. Então a gente tem aqui uma mulher negra, filósofa, de grande importância para pensar esse movimento de luta por direitos civis e também a questão étnica, né? Uma curiosidade, ela se candidatou a vice-presidente dos Estados Unidos em 1980
e 1984 também. Esteve no Brasil algumas vezes, né, recentemente, e também é abordada em vários vestibulares. A obra dela, esse livro Mulheres, Raça e Classe, por exemplo, a Universidade Federal do Paraná já colocou como leituras obrigatórias, né? E outras universidades ao longo do tempo possivelmente vão também abordar a obra da Davis em várias questões de vestibular. Tá aí uma filósofa importante para a gente estudar, para ter uma compreensão maior de questões do nosso tempo. Ok? Número 11. Judith Butler. Bom, Judith Butler foi uma norte-americana, nasceu em 1956, está viva ainda. Ela é judia, é uma mulher lésbica. Então, o que ela traz de novidade assim para o pensamento filosófico, né? O que acontece? Até então, tinha muito forte os estudos em cima da obra de Simone, né, de Beauvoir, em cima da obra do segundo sexo e tal, aquela questão de o que seria ser mulher. E dentro dessa corrente filosófica, onde se insere aqui a Judith Butler, que seria um pós-estruturalismo, ela se inspira um pouco na obra lá da Simone, porém ela acaba tentando imbricar junto aqui os conceitos da obra de Foucault, que seria a história da sexualidade. Michel Foucault ele faz uma arqueologia, né, dos conceitos, estuda o que seria a concepção de sexualidade ao longo da história da humanidade, fazendo uma arqueologia. Então, Judith Butler lê a obra História da Sexualidade, tenta relacionar essa obra com a obra da Simone de Beauvoir e também constrói ideias em cima desses conceitos, dessas teorias. O que acontece? Ela constata que a categoria mulher ela abarca uma diversidade, que não existe uma mulher universal. Então ela acaba trabalhando a questão de que tem mulheres brancas, mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres pobres, mulheres de classe média, mulher cis, mulher trans, mulher heterossexual, mulher lésbica, e que dentro dessas nuances, dessas subcategorias, digamos assim, a questão dos privilégios se dão de maneira diferente. As reivindicações, né, por direitos e tudo mais, se dão de maneiras diferentes de acordo com a subjetividade, né, de cada tipo de mulher. Então, isso é uma novidade que a Judith Butler traz para, por exemplo, os estudos de gênero, né? Um dos principais livros da Judith, que nós temos, inclusive publicado em português aqui no Brasil, é o Problemas de Gênero, né? Onde ali se esboça o que chamam de teoria queer, que tem a ver com essa problematização de gênero. Até mesmo tem um termo que se utiliza para falar um pouco da obra dela, que é o chamado feminismo lésbico, né? Porque ali ela aborda várias questões ligadas à heteronormatividade. Então, aqui está uma contribuição muito interessante para um viés feminista que trata dessas questões de gênero, questões de sexualidade, e é uma obra que ainda está em construção. Os escritos da Judith são muito frutíferos, né? Cada ano ela vai publicando coisas novas, vai modificando alguma coisa que ela já tinha escrito anteriormente. Ela esteve no Brasil também, em 2017, se eu não me engano. E além desses escritos voltados para questões de gênero, ela também aborda questões judaicas também, né, dentro da obra dela. Então, aqui nós concluímos esse vídeo com 11 mulheres, né, ao longo da história da filosofia, porém há muitas outras. Quem sabe a gente faz uma parte 2, né? Então, para quem chegou até o final, não sei, acho que deve ter dado quase uma hora esse vídeo todo. Que bom, né? Contar com a audiência de vocês. Até um próximo vídeo. Se inscrevam no canal, compartilhem, comentem aqui embaixo o que vocês acharam, porque assim vocês estão contribuindo para o nosso trabalho, para a nossa pesquisa. Tá certo, galera?
Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!